A manhã de 22 de novembro de 2025 entrou para a história política do Brasil como um dos momentos mais tensos e inesperados do cenário nacional. Logo cedo, por volta das 7 horas, agentes da Polícia Federal chegaram à residência de Jair Bolsonaro, no setor militar urbano, em Brasília, para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A movimentação intensa de viaturas, o cerco ao quarteirão e a presença de equipes especializadas revelavam que o clima era de máxima cautela. A PF agiu de forma coordenada, silenciosa e calculada, reduzindo o risco de qualquer tumulto que pudesse comprometer a operação. Segundo informações registradas no despacho do STF, a medida foi tomada após a constatação de que Bolsonaro violou as condições impostas pela sua prisão domiciliar, especialmente o monitoramento eletrônico. A tornozeleira indicou sinais de desligamento e interferência, sugerindo, conforme o documento, a tentativa de fuga ou de dificultar rastreamento. Além disso, uma vigília organizada por apoiadores em frente à casa do ex-presidente nos dias anteriores acendeu um alerta. A aglomeração constante poderia facilitar uma fuga repentina ou até mesmo estimular confrontos. Moraes destacou que, diante das evidências, a prisão preventiva se tornou necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, uma vez que havia risco concreto de Bolsonaro se deslocar para locais não autorizados ou buscar proteção em regiões onde o Estado teria menor controle. No momento em que os agentes entraram na residência, Bolsonaro não ofereceu resistência. Testemunhas afirmam que ele aparentava estar abatido, porém lúcido, acompanhado por assessores próximos e membros do seu círculo familiar. A equipe médica ligada à defesa foi acionada imediatamente devido ao histórico de saúde do ex-presidente, que enfrenta problemas gastroesofágicos, falta de ar e utiliza medicamentos contínuos. A Polícia Federal permitiu que a equipe fornecesse remédios, levando-os diretamente para a Superintendência da PF, local onde Bolsonaro permaneceria custodiado em uma sala especial, equipada com cama, banheiro individual, frigobar, televisão e sistema de ventilação. Segundo a PF, tais instalações atendem às exigências legais para autoridades com prerrogativas de segurança específicas. O mandado de prisão preventiva não significa o início do cumprimento definitivo da pena de 27 anos e 3 meses à qual Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025, pelo caso que investigou sua suposta participação em articulações para um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Como ainda existem recursos pendentes, a prisão ordenada agora é uma medida cautelar e não o início da execução da pena. No entanto, a operação provocou uma onda imediata de impacto político e social. Em poucos minutos, redes sociais explodiram com comentários, vídeos, transmissões ao vivo e disputas narrativas. Parte da população comemorou, afirmando que a justiça estava sendo feita. Outra parte, formada por apoiadores fiéis do ex-presidente, classificou a ação como perseguição política e abuso de autoridade. Ao longo da manhã, a segurança na Superintendência da Polícia Federal em Brasília foi reforçada. Barreiras foram montadas e acessos restritos foram implementados para evitar a aproximação de grupos de manifestantes. Helicópteros sobrevoaram a área durante todo o dia, monitorando possíveis aglomerações. Apesar disso, um número considerável de apoiadores se reuniu em pontos estratégicos da capital, muitos carregando bandeiras do Brasil e cartazes pedindo liberdade para Bolsonaro. A Polícia Militar do Distrito Federal manteve o controle da situação, evitando confrontos e orientando motoristas. Enquanto isso, os advogados do ex-presidente se mobilizaram imediatamente para reverter a decisão. No mesmo dia, protocolaram um pedido urgente para que Bolsonaro cumprisse a prisão em regime domiciliar humanitário, alegando que sua saúde não permitiria o encarceramento, mesmo que em sala especial. A defesa argumentou que o sistema carcerário, mesmo dentro da PF, não teria condições adequadas para manter a integridade física do ex-presidente, especialmente diante do histórico de cirurgias e fragilidades clínicas. Também citaram o risco de agravamento da falta de ar,
refluxo severo e outros sintomas que, segundo eles, precisariam de monitoramento frequente. O pedido, entretanto, ainda está sob análise do STF. Moraes ressaltou no despacho inicial que a prisão preventiva não tem natureza punitiva, mas sim protetiva, e que as evidências encontradas tornavam a medida essencial. Documentos anexados indicam que a tornozeleira eletrônica registrou desconexões e falhas repetidas, incompatíveis com problemas técnicos comuns. Em um dos trechos, Moraes escreve que é preciso impedir que o réu manipule medidas cautelares ou se valha delas para criar obstáculos ao processo judicial. No decorrer do dia, mais detalhes foram surgindo. A sala onde Bolsonaro está detido passou por inspeção da equipe de perícia da PF para garantir que atendesse aos padrões exigidos. A audiência de custódia, segundo documentos internos, deverá ocorrer por videoconferência, evitando deslocamentos que poderiam gerar riscos. Após a audiência, o juiz ou ministra responsável avaliará novamente a legalidade da prisão e decidirá se ela se mantém, se é convertida em domiciliar ou se é flexibilizada. A notícia também repercutiu internacionalmente. Jornais de vários países destacaram o caso como um marco histórico, comparando-o a prisões de ex-líderes em outras nações. Algumas publicações ressaltaram a postura firme do judiciário brasileiro diante de ameaças institucionais, enquanto outras abordaram o tema sob a ótica da polarização política que se intensificou nos últimos anos. Enquanto isso, nos bastidores da política, aliados de Bolsonaro demonstraram preocupação com o impacto da prisão na mobilização eleitoral do bloco conservador. Parlamentares pediram calma aos apoiadores e criticaram o STF duramente. Do outro lado, figuras da oposição afirmaram que a justiça está funcionando e que ninguém está acima da lei, reforçando que o processo seguiu critérios estabelecidos. Os próximos dias serão decisivos. A análise do STF sobre o pedido de prisão domiciliar poderá alterar o quadro atual, mas especialistas apontam que a tendência é de manutenção da preventiva até que novas perícias, documentos ou investigações tragam elementos que justifiquem qualquer flexibilização. Mesmo assim, nada está garantido e o cenário permanece em constante evolução. O que está claro é que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro representa um divisor de águas no país. É um episódio que mexe com a estrutura do debate público, reacende tensões políticas e coloca o sistema de justiça no centro das atenções. Independentemente das próximas decisões, o fato já ocupa um lugar definitivo na história contemporânea do Brasil e deve gerar desdobramentos que serão discutidos por muito tempo. Na verdade, quando o ministro Alexandre de Moraes ele passa essa determinação de não algemar o Bolsonaro, na verdade é só o cumprimento da súmula vinculante número 8, tá? Então, é realmente apenas uma repetição de uma norma que já está em vigor há bastante tempo. A questão da audiência de custódia é para verificar se houve alguma irregularidade na prisão, mas, logicamente, prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal dificilmente vai ter alguma irregularidade do ponto de vista formal. Então, o que vai acontecer agora com o Bolsonaro? A prisão dele, pois a primeira turma tem habitualmente referendado as decisões do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso do 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro provavelmente ficará na cela até o cumprimento definitivo da sua prisão. Quando se iniciar o cumprimento definitivo da prisão do Bolsonaro, é que vai ter que se decidir, o Alexandre de Moraes que decidirá, se o Bolsonaro vai cumprir prisão domiciliar por conta do seu estado de saúde, se ele ficará na carceragem da Polícia Federal em sala de Estado Maior, o que é previsto pela legislação para algumas autoridades e em certos casos específicos, se o Bolsonaro ele vai para um batalhão militar, nesse caso existe jurisprudência, o próprio Braga Neto, que era candidato a vice do Bolsonaro, está agora cumprindo prisão em um batalhão militar. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro é capitão reformado do Exército e por isso essa jurisprudência se aplicaria a ele, ou se o Bolsonaro vai efetivamente para a Papuda, que foi algo que o GDF, o governo do Distrito Federal, já questionou ao Supremo Tribunal Federal se o Bolsonaro reuniria as condições para isso. Então, esse é um dos 4 destinos do ex-presidente. A vigorar a situação atual, a gente percebe que, na verdade, o Alexandre de Moraes também está fazendo um test drive. Dadas as condições de saúde do Bolsonaro, que levaram ele a estar em prisão domiciliar até o presente momento,
o Moraes está testando se a carceragem da Polícia Federal consegue atender às necessidades de saúde do Bolsonaro, para que, caso atenda, o Bolsonaro não fique em domiciliar, mas fique numa sala da Polícia Federal, à semelhança do que aconteceu com o Lula quando ele ficou os 508 dias preso lá em Curitiba. Afinal de contas, se o Bolsonaro vai para a Papuda ou até mesmo para a cela da Polícia Federal sem condições de cuidar da saúde dele, e ele morre pelas complicações físicas que ele tem até hoje complicações da facada, aí o mundo, aliás, meio Brasil, desabaria ainda mais na cabeça do Alexandre de Moraes. Então, na verdade, eu entendo que a escolha da carceragem da Polícia Federal, com essa determinação específica do atendimento médico, serve como um tipo de test drive para que o Moraes veja se essa carceragem tem condições de ser o destino do Bolsonaro na prisão, no cumprimento da pena do 8 de janeiro. Manuel, você ainda tocou num ponto bastante interessante, né, nessa questão do test drive, porque levantamos diversas hipóteses sobre qual seria, né, o destino do ex-presidente em caso, né, do início da execução da pena em regime fechado. Você citou, né, a questão da Papuda, diversos aliados e parlamentares já fizeram visitas dizendo que não há condições de receber o ex-presidente, tem essa cela de Estado-Maior na PF, onde ele também terá acesso integral a médicos ao longo dessa prisão preventiva, e também se fala muito num presídio do Exército, né? Ou como ele é militar, poderia ficar lá. Dentro dessas três possibilidades, ou desses três cenários, qual o local que você considera que seria melhor para o ex-presidente iniciar a execução da sua pena? Olha, melhor é uma forma assim, eu fico pensando, não especialmente em Bolsonaro, qualquer preso, né? Melhor não existe, mas como existe um precedente que se chama Fernando Collor de Mello. O Collor, quando teve a condenação definitiva e teve o cumprimento da pena iniciado, foi enviado para um presídio comum em Maceió. 8 dias depois, por questões de saúde, o Collor foi enviado para a sua luxuosíssima casa, onde ele está cumprindo a sua pena. Então, o Bolsonaro tentou, pela sua defesa, pedir que a pena fosse cumprida em regime domiciliar, prisão, inclusive durante o mandato, em função de complicações decorrentes da facada que ele levou na campanha presidencial de 2018. O Bolsonaro tem soluções. A segunda opção é a carceragem da Polícia Federal, que é onde tem uma sala de Estado-Maior, que já é uma previsão legal para algumas autoridades. Então, o Alexandre de Moraes claramente não quer que o Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar, porque, do contrário, ele teria determinado a proibição da vigília e não a condução coercitiva para a Polícia Federal. Poderia ter determinado a proibição da vigília, mas, obviamente, ele quer que o Bolsonaro cumpra o regime não em domiciliar, seja porque ele é mais durão, seja por questões pessoais, seja pelo que for, mas é claramente a intenção dele. E aí, essa questão da especificidade da ordem judicial para ter um atendimento médico constante é para verificar se o Bolsonaro tem condições de ser tratado nos seus problemas de saúde na carceragem da Polícia Federal. A outra opção é um batalhão militar, que também tem jurisprudência, é o caso do Braga Neto. Isso pode acontecer porque o Bolsonaro é um ex-capitão do Exército. E a quarta opção é a Papuda, que dificilmente vai acontecer porque iria parecer um revanchismo pessoal do Alexandre de Moraes, já que o Lula não foi para uma cadeia comum, né? Collor não foi para a cadeia comum. Se você mandasse o Bolsonaro para a cadeia comum, ficaria muito claro que era uma questão pessoal e não uma questão de jurisprudência.